Então, boa noite, né, a todos. Primeiramente, gostaria de me desculpar aí pelo atraso, né? Eu, eu tive, eu dei uma saída, acabei me atrasando um pouco aí, por isso que eu só enviei o link, acho que foi 19h05 mais ou menos, 19h10. Desculpem aí pelo atraso. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à discussão sobre o ciclo do capital industrial. A aula de hoje é o dia de 23 de setembro para a turma de Economia Política 2. Antes de começar a aula, eu gostaria de avisar, né, que eu já mandei o livro em PDF para vocês, né? Tá lá no Cigar, certo? Acabei de enviar, tem uns 5 minutos. E, enfim, eu vou projetar aqui, tá? Só para vocês verem a parte que vocês devem ler, né? Para, enfim, para se preparar para as provas, né? Só um minuto que eu estou abrindo meu cigar aqui. Eu vou aqui projetar minha tela só para mostrar o livro, né? Então, o livro já foi enviado. Vocês estão enxergando aí, não estão? Sim. Então, aí vocês vão ler aqui, ó. A parte que eu estou dando aula é essa parte aqui, ó. Ó. As metamorfoses do capital e seu ciclo, certo? Então, na aula passada, eu dei uma aula sobre essa parte inicial aqui, e hoje já vou começar a discutir o ciclo do capital monetário, que é esse capítulo 1 aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Eu vou, enfim, hoje vai ser o capítulo 1, certo? Hoje vai ser o capítulo 1. E para essa disciplina, né, eu vou trabalhar até o capítulo 8, para a primeira unidade. Então vamos lá. Vocês estão olhando aí, depois vocês olham na gravação, mas esse livro já foi enviado para vocês. Bom, vou projetar aqui, né? Meu slide, que vocês estão enxergando, né? Então, lá na aula passada, nós falamos das 3 fases, né? Dos 3 estágios que o capital tem que percorrer, né? Para que ele possa se autovalorizar, né? Através daquela fórmula geral lá que nós conhecemos, DM de'. E aí, durante a aula passada, eu falei um pouco de cada uma dessas fases. Agora eu vou fazer uma discussão sobre o ciclo do capital monetário, né? Então, nós vimos lá na discussão sobre o ciclo do capital industrial que todo ciclo de um capital industrial, seja ele qual for, pode ser a empresa Ford ou a Maratá, né, que é o exemplo que eu dei lá na aula passada, o ciclo sempre vai começar com uma compra, tá? Então, se começa com a compra, eu preciso de uma determinada magnitude em dinheiro para viabilizar, né, a compra dos elementos da produção, que no caso são o meio de produção e a força de trabalho. Tá? Então, no ciclo de um capital industrial, ele vai sempre começar com a compra, DM. Bom, a primeira questão que se coloca é o seguinte, né? Por que esse ato DM, né, ele faz parte do ciclo de um capital individual? Né? Primeira coisa que a gente tem que perguntar, que o Marx se questiona, melhor dizendo, é isso, né? Por que se começa com a compra, né? Nesse ciclo?
Né? Quem não começa, por exemplo, com a venda, ao invés da compra? Ou porque o ciclo não começa sobre a forma mercadoria? Então, todas essas questões eu vou tentar esclarecer na aula de hoje. Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, para que uma compra faça parte do ciclo de um capital, esse dinheiro ele tem que ser despendido em mercadorias específicas. Quais são essas mercadorias? Meios de produção e força de trabalho. Mas qual a relevância disso, professor? Não? Porque ao acentuar, né, o fato de que esse capital monetário tem que ser despendido em meios de produção e força de trabalho, né, o Marx está querendo evitar uma confusão, né, de achar que todo gasto, né, em dinheiro representa uma fase do ciclo de um capital individual, né, de um capital industrial individual. Porque, por exemplo, tanto eu, quanto a Yuli, quanto o Edson, quanto outros alunos aqui da turma, nós também fazemos compra, não é isso? No dia a dia. Nós compramos, não é isso? Vamos na padaria, compramos um pão, não é isso? Nós nós sempre estamos de posse de uma soma em dinheiro e compramos alguma coisa que a gente necessita, um pão, um café, né, uma roupa, né, um tênis, etc. Só que essa compra específica, né, a compra que nós realizamos no dia a dia, né, esse ato de compra que nós realizamos, ele não faz parte do ciclo de um capital, né, de um capital industrial. Quando eu falo de um capital individual, eu já estou falando de capital industrial, para não ficar toda hora, né, capital industrial. Então, quando eu falo em capital individual, eu já estou falando de um capital industrial, ok? Pois bem, nós também realizamos compras, só que essa compra não faz parte do ciclo de um capital individual. Para que uma compra, né, represente o primeiro estágio do ciclo de um capital individual, né, qualquer empresa industrial, ele tem que ser despendido em mercadorias específicas. Quais são essas mercadorias? Meios de produção e força de trabalho. Meios de produção e força de trabalho. Nós, quando gastamos dinheiro, né, para comprar coisas no dia a dia, né, quando nós realizamos nossas compras, né, diárias, nós não compramos essas mercadorias, nem os meios de produção, nem a força de trabalho. Então, esses atos de compra que nós realizamos, né, dia após dia, não representam, né, o ato de compra que corresponde ao ciclo de um determinado capital individual. Né? Então, para que essa compra represente o ciclo de um capital individual, é necessário, né, que esse dinheiro seja gasto em mercadorias específicas. Quais são elas? A força de trabalho, né? Então, o dinheiro tem que ser gasto para pagar salários e também o dinheiro tem que ser gasto para comprar meios de produção. Quando eu falo em meio de produção, estou me referindo ao quê? Estou me referindo a máquinas, equipamentos, tecnologia, né, que é utilizada nos processos né, produtivos, matérias-primas, matérias auxiliares. A primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção, né, é que nem toda compra representa o ato, né, o primeiro estágio do ciclo do capital. Então, isso significa o quê? Que nós não somos capitalistas. Para que a gente seja capitalista, nós temos que transformar nosso dinheiro em meio de produção e força de trabalho. Temos que pagar salários e temos que, enfim, adquirir os meios de produção. Esses gastos que a gente faz no dia a dia, comprando pó, etc., isso não representa, né, um ato constitutivo de um ciclo de um capital individual. Né? Então, nesse primeiro ato, nesse primeiro estágio, né, o capital monetário, né, o D, né, o capital sobre a forma de dinheiro, ele vai se decompor em força de trabalho e meio de produção. Certo? Deixa eu abrir um parêntese aqui. Esse ritmo tá bom para vocês? Eu estou indo muito rápido, muito devagar? O que é que vocês acham? Tá dando para entender?
Tá sim, professor. Não está ficando abstrato, não? Tá para entender. É por isso que eu estou, né, utilizando até exemplo, né, da nossa realidade, né, diária para facilitar, para não ficar muito na abstração. Eu estou trazendo para um lado mais concreto, digamos assim, da coisa. Ok? Então vamos lá. Então vamos lá. Então, né, essa compra, né, que representa o ciclo de o capital individual, pressupõe sempre, né, e obrigatoriamente a compra de meios de produção de força de trabalho. Né? E essa divisão, né, desse capital monetário também ela pode se expressar quantitativamente. Isso significa o quê? A expressão qualitativa é que o dinheiro vai ser transformado em meio de produção e força de trabalho. A expressão quantitativa é de que o capitalista, né, ele tem que adquirir uma quantidade de meios de produção, certo? Que ultrapasse o período de tempo que é requerido para o trabalhador reproduzir o valor da sua própria força de trabalho. Né? Que está escrito aqui. Ó. Então, isso significa o quê, professor? Né? Nós vimos lá em Economia Política 1 que o trabalhador ele recebe um salário, né? E todo valor criado, né, por ele mesmo e que é apropriado por ele, né, corresponde ao valor real da sua força de trabalho. Certo? Então, por exemplo, imagine uma jornada de 10 horas, em que sejam necessárias 5 horas para o trabalhador trabalhar para si mesmo, ou seja, criar uma soma em valor, né? Criar um delta D que seja correspondente ao valor da sua força de trabalho. Né? Então, uma parte do tempo, né, da jornada de trabalho de cada trabalhador individual é necessária para recompor o valor da sua própria força de trabalho. Esse valor é criado na produção e criado num determinado, né, intervalo de tempo. Então, digamos que a força de trabalho reproduz o seu valor diário em 5 horas. Só que o capitalista ele vai adquirir uma quantidade de meios de produção, ou seja, matérias-primas, matérias auxiliares, né, máquinas, equipamentos, instrumentos de trabalho em geral, instalações físicas, que possibilitem, né, ao trabalhador produzir no intervalo de tempo superior às 5 horas, com base no exemplo que eu estou chamando aqui. Então, por exemplo, se a jornada de trabalho for 10 horas, né, porque a jornada acontece no período de 10 horas, sendo que o trabalhador, para reproduzir o seu valor da sua força de trabalho, tem que trabalhar apenas 5 horas. Porque o capitalista compra meios de produção não para uma jornada de 5, mas para uma jornada de 10 horas. E por que ele faz isso? Né? Por uma razão simples. Porque após a quinta hora, o trabalhador vai continuar produzindo novos valores, né? Vai continuar criando novos valores, que é a mais-valia, né? Criada no processo. E todo novo valor que for produzido após a quinta hora vai ser apropriado pelo proprietário da empresa sobre a forma de mais-valia. Ou seja, todo valor criado após a quinta hora vai representar o quê? Trabalho não pago. Né? Por que trabalho não pago? Porque é uma riqueza criada pelos próprios trabalhadores, mas que ele não se apropria.
Ele só apropria, né, da riqueza criada até a quinta hora. Após a quinta hora e até a 10ª hora, todo valor criado nesse intervalo de tempo, né, é correspondente ao montante da mais-valia que vai ser criada nessa jornada de trabalho específica, né, que eu estou tirando aqui que eu estou ilustrando aqui como exemplo, né, da explicação. Então, por isso, o capitalista, né, ele vai ter que dispor de uma quantidade de meio de produção que vai ultrapassar o mínimo necessário à mera reposição do valor da força de trabalho. Então, ele não vai comprar a quantidade de meio de produção, né, matérias-primas, etc., para uma jornada de apenas 5 horas. Ele vai comprar, né, todo esse meio de produção para uma jornada de 10 horas. Né? Ou seja, para uma jornada que no seu montante total ultrapassa, né, a quantidade, né, o tempo mínimo necessário para reproduzir o valor da força de trabalho. Que no caso aqui do exemplo é 5 horas. Só que ele vai comprar meio de produção para 10 horas. Né? Então, essa característica, né, ou esse elemento tem que ficar, né, eu quero acentuar, né, a importância desse elemento aqui, né, para mostrar que o capitalista ele compra a força de trabalho não porque ele quer, né, melhorar a vida do trabalhador, né, porque ele quer pagar um salário para que o cara tenha uma vida digna. Ele adquire a força de trabalho para poder viabilizar, certo? A criação da mais-valia, né? Principalmente após a quinta hora. Se a gente levar em consideração o exemplo que eu chamo a atenção aqui para, né, de vocês. Né? Então ele contrata a força de trabalho para permitir, né, que essa força de trabalho crie um valor que vai pagar o seu próprio salário. Né? Então o trabalhador, né? Quem é que paga o salário do trabalhador? Na verdade, o próprio trabalhador que concede um crédito ao capitalista. O capitalista não tem esse dinheiro, de antemão. Né? Então, o trabalhador concede um crédito ao capitalista, né? E depois do desenrolar de uma jornada de trabalho, o trabalhador vai criar o valor, né? Vai criar um montante de valor que uma parte dele vai ser suficiente para pagar o seu próprio salário, seja diário, seja quinzenal, seja mensal, etc. Né? E a outra parte do valor vai ser um valor que não vai ser apropriado pelo trabalhador, que é o valor correspondente à mais-valia. Né? Que é o valor criado durante o tempo de trabalho não pago, o tempo de trabalho excedente. Tá? Então, quando o capitalista contrata o trabalhador, ele já tem isso em vista. Ele sempre vai comprar, né, adquirir uma quantidade de meios de produção para viabilizar a produção num período de tempo superior ao período que o trabalhador requer para criar ou reproduzir o valor de sua própria força de trabalho. Então, ao invés de uma jornada de 5 horas, ele vai comprar mais produção para uma jornada de 10 horas. Pode parecer tá repetitivo, pessoal, mas é porque o livro é assim mesmo. Né? Então, essas passagens são muito repetitivas, mas é bom que dá para reforçar o nosso entendimento, né? A nossa compreensão. Né? Eu quero que vocês fixem bem isso, né? Porque são elementos importantes para a discussão sobre o ciclo do capital industrial. Então, após adquirir, né, através da compra, os meios de produção, máquinas, equipamentos, matérias-primas, materiais auxiliares e a própria força de trabalho, aí o capital se transforma em capital produtivo, né, que eu já chamei a atenção na outra aula, ou seja, ele agora é denotado por P. Então, quando você vai numa fábrica, você for na fábrica da Maratá, todas as instalações físicas dessa fábrica, né,
os trabalhadores que estão empregados nessa fábrica, a matéria-prima que está sendo consumida lá na produção, as matérias auxiliares, as máquinas, equipamentos, né? Tudo aquilo ali representa capital produtivo da empresa, que é o capital sob a forma de meio de produção e força de trabalho, né? Então, o capital, ele inicia o ciclo sob a forma de capital monetário após né, a compra. O dinheiro, o capital não assume, deixa de assumir a forma monetária e passa a assumir a forma natural, né, dos meios de produção e da força de trabalho. Ok? Tornando-se capital produtivo. Então, esse valor aqui, né, do P, do capital produtivo, ele é igual à soma dos meios de produção e da força de trabalho. Ou seja, o P é igual a MP mais FT. Para ficar menos abstrato, eu vou mostrar isso aqui, tá? Imagine esse capital aqui, ó, M de'. Então, D vai ser transformado em força de trabalho e meio de produção. Por exemplo, você tem um capital de 1.000, não, 10.000, 100.000. Tá? 100.000. Esse capital de 100.000, então 80.000 foi foi para adquirir meios de produção. E 20.000, né, que é o restante, o que sobrou, foi para pagamentos, salários. Então, o capital que anteriormente estava sob a forma de capital monetário, né, capital sob a forma de capital dinheiro, agora esses 100.000, o valor está agora sobre. Esses 100.000 agora estão distribuídos em 80.000 em meios de produção, né, que é o somatório das máquinas, equipamento, matéria-prima, etc. E 20.000 corresponde ao dinheiro que é gasto para pagar os salários dos trabalhadores de uma determinada empresa. Então, agora o capital se torna capital produtivo. Capital produtivo. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Ó. O valor de P, né, que é o capital produtivo, é igual a soma do meio de produção da força de trabalho. Então, aqui, para o exemplo que eu dei, quem seria o P? Seria igual a, né, o somatório dele, 80.000, né? Sobre o meio de produção, e 20.000 a força de trabalho. Então, o somatório de P vai ser igual ao quê? A 100.000, que é exatamente igual, né, aos 100.000 no início do ciclo. Só que a diferença é que esse 100.000 inicial estava sob a forma de dinheiro, capital dinheiro. E esse 100.000 agora, né, está sob a forma natural dos meios de produção. Mas o valor é o mesmo, 100.000. Só mudou a forma do capital. A forma de dinheiro passou para a forma de mercadoria. Né? No caso aqui, meio de produção fosse trabalho. Então, por isso que o valor de pena do capital produtivo
é o somatório do MP mais FT. Então, como eu argumentei, né? O D inicial, que é esse 100 mil aqui, certo? É o mesmo valor capital que P, ou seja, tem a mesma magnitude, 100 mil, mas aparece sobre a forma monetária, né? Então, qual é a diferença do capital sobre a forma de D e o capital sobre a forma de P? O capital sobre a forma de D representa o dinheiro, mas está sobre a forma de dinheiro. O capital sobre a forma P está sobre a forma de meio de produção, força de trabalho. Ok? Então, esse capital aqui, inicialmente sobre a forma de dinheiro, é o que o Marx chama de capital monetário. Né? Então, toda vez que se fala de capital monetário, né, é toda a soma de dinheiro que é requerida para adquirir bens de produção e força de trabalho, como aqui nesse exemplo aqui. Né? Esses 100 mil foram usados para adquirir 80 mil em meio de produção e 20 mil em pagamento de salários. É por isso que o ciclo se inicia com D. E aí surge a seguinte questão, né? Pode surgir esse seguinte questionamento. Isso eu vou perguntar a vocês, né? Dinheiro por si só é capital? E segunda coisa, por que o capital inicia o seu ciclo sobre a forma de dinheiro, ou seja, sobre a forma de capital monetário? Alguém pode me responder essa questão? Yuli ou Edson? Estou esperando alguém responder. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu perguntei, né? Primeiro, por que todo o ciclo de um capital industrial começa sobre a forma monetária, ou seja, sobre a forma de dinheiro, sobre a forma de capital monetário? Segunda coisa que eu quero perguntar, que está relacionada a essa primeira questão, é: dinheiro e capital são a mesma coisa? Está me ouvindo, Edson, também? Conseguem responder essa questão? Alguém sugere uma resposta? Então vamos lá. Vamos responder cada uma dessas perguntas, né, individualmente. Primeira coisa, eu quero chamar a atenção de vocês. Dinheiro e capital não são a mesma coisa. Apesar do ciclo, né, de todo capital industrial começar sobre a forma de capital monetário, né, capital sobre a forma de dinheiro, não confundir o dinheiro por si só com capital. Né? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que a forma de dinheiro, né, é somente uma das formas que o capital assume em seu processo de autovalorização.
certo? Como fica ilustrado aqui através da fórmula. Você vê que o capital aqui começa sob a forma de dinheiro, depois assume uma forma de mercadoria, né? Bem, produção, força de trabalho, se torna um capital produtivo. Depois ele, né, vai assumir a forma de capital mercadoria, para depois reassumir novamente a forma de capital monetário, que é o D'. Lembrando que esse D' aqui corresponde ao quê? Ao novo valor que foi criado no processo. Certo? Ao novo valor que foi criado no processo. Desculpem. Ao novo valor que foi criado no processo. Então, por exemplo, aquele capital ali de 100 mil, se ele se valorizar em 10%, né, se a taxa de lucro dele for 10%, então ele vai produzir uma mais-valia no montante de 10 mil. Certo? 10 mil. Vai ficar 110 mil ao final do ciclo. Depois de passar pelos 3 estágios, ele vai se tornar, né, o D inicial 100 mil vai se tornar 110 mil. De 10 mil a mais é mais-valia. Então, o dinheiro, ele não pode ser confundido com o conceito de capital. Dinheiro e capital são coisas distintas. Né? São coisas distintas. O capital é uma relação social, que a gente vai ver isso mais adiante. Né? E dinheiro, o dinheiro por si só não é capital, porque senão, né? Enfim, qualquer centavo que nós tivéssemos, que nós tenhamos na mão, a gente pode ser considerado um capitalista. Nós sabemos que as coisas não funcionam dessa maneira, né? Então, o dinheiro que eu tenho aqui, por exemplo, na minha carteira, né, aqui em casa, esse dinheiro não é capital. Então, o conceito em si de dinheiro não pode ser confundido com o conceito de capital. Né? E aí entra a segunda questão. Por que o capital tem que começar o seu ciclo sob a forma de capital monetário, ou seja, capital sob a forma de dinheiro? Por uma razão simples. Porque somente através da forma monetária, da forma de dinheiro, né, é que o capital pode realizar aquelas funções técnicas que o dinheiro realiza. Quais são essas funções? Meio de pagamento, meio de compra, medida do valor. Então, o capital, por exemplo, ele tem que começar o seu ciclo como capital monetário, porque somente dessa forma que ele pode comprar força de trabalho e adquirir os meios de produção de outros capitalistas. Tá? Adquirir meio de produção de outros capitalistas. Então, por exemplo, os tratores, né, que são comprados lá pelas empresas do setor agropecuário, por exemplo, né, que são utilizados na produção agrícola, aqueles tratores foram comprados por essas empresas, né, porque elas transformaram o seu capital em capital monetário. Algum de vocês dois trabalha? Yuli ou Edson? Trabalham? Vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês aceitariam receber, né, o salário de vocês em manteiga? E você, Yuli, aceitaria? Não. E por que não? Porque dinheiro e manteiga, ambos são mercadorias.
Mas qual a diferença entre o dinheiro e a manteiga? É que o dinheiro é equivalente geral. Com dinheiro eu posso comprar qualquer coisa. Não é isso? Então, por exemplo, se você leva dinheiro na padaria... Não, a manteiga também tem valor, Yuli. Ela tem valor. Ela só não pode... Ela tem... Ela é criada na produção, não é isso? Então é incorporado valor na produção da manteiga. Tá entendendo? Assim como o dinheiro também tem valor. O dinheiro, né? Porque o dinheiro é o ouro, né? Aquelas barras de ouro também são produzidas por intermédio do trabalho humano. Então é acrescentado valor na produção dessas barras de ouro, né? Que serve como lastro para a produção do papel moeda, certo? Serve como lastro para a produção do papel moeda. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês, e isso é muito interessante, né? É que o capital tem que assumir a forma de dinheiro, porque somente o dinheiro pode assumir, né? Pode desempenhar aquelas funções de meio de pagamento, meio de compra, medida do valor, etc. Somente o dinheiro é aceito universalmente por todos no comércio, né? Por que que você aceita o pagamento do seu salário em dinheiro, Yuri e Edson? Porque com dinheiro você pode comprar em qualquer lugar. E por que você não aceita em manter o pagamento do seu salário? Porque a manteiga não funciona como dinheiro. Então, se você levar manteiga para tentar comprar alguma coisa no mercado, o mercado não vai aceitar como pagamento, né? Por exemplo, pelo pão que você compra numa padaria. Então, se você levar dinheiro, eles vão aceitar, né? Só se o dinheiro for falso, mas não estou falando de dinheiro falso. Aí é crime, né? Estou falando do dinheiro mesmo, né? Do real, no caso, né? No nosso caso. Ok? Então, tirando o caso do dinheiro falso, né? Que aí é crime, né? Aí se trata de um crime, enfim. Mas o dinheiro autêntico, né? Papel moeda que nós utilizamos nas transações do dia a dia, ele é aceito universalmente, em qualquer lugar. Certo? Eu até brinco com meus alunos, né? Eu sempre falo assim, ó, o dinheiro que vocês têm aí pode comprar uma Ferrari. Aí os alunos dão risada. Eu falei, mas calma, né? Pode comprar uma Ferrari, desde que esteja na quantidade, né, necessária para comprar uma Ferrari. Uma nota de R$ 100 não dá para comprar uma Ferrari, correto? Agora, se vocês empilharem várias notas de R$ 100, né, e atingir, sei lá, a cifra de, sei lá, uns 3 milhões de, US$ 1 milhão, US$ 500 mil, nem sei quanto é o valor de uma Ferrari, né? Se vocês, né, amealharem aí várias notas de R$ 100 até atingir a cifra de milhões de reais ou milhões de dólares, você pode comprar uma Ferrari, né? Os R$ 100 pode comprar Ferrari, desde que ele esteja, né? Desde que a quantidade que você tem em mãos esteja, né? Esteja na quantidade, desculpa, adequada, né? Para viabilizar a compra da Ferrari, ok? Então, o capitalista, né? Para poder comprar mercadorias, para comprar tratores, né? No caso da produção agrícola, né? Que é meio de produção, né? Máquina, equipamento, não é isso? Para poder comprar matéria-prima, para viabilizar a produção, tá? O capital dele tem que estar sob a forma de dinheiro, porque o dinheiro é aceito universalmente. Então, quando ele for comprar máquina, né, de uma empresa capitalista, né, que produz e vende esse tipo de mercadoria, aí a empresa capitalista vai aceitar normalmente a venda, né, do trator, né? Inclusive, os tratores foram produzidos para serem vendidos realmente como mercadorias, né? Então, os capitalistas compram de outros capitalistas, né, as máquinas, equipamentos, matérias-primas, etc. Né? E, além disso, também, o capitalista tem que ter em mãos, né, dinheiro em quantidade suficiente para poder pagar os salários, para poder pagar o meu salário, o do Edson, da Yuli, entre outros, né? Entre outras pessoas.
né, para viabilizar também a produção. Então, somente sobre a forma monetária é que o capital pode desempenhar funções monetárias, aquelas funções técnicas do dinheiro. Quais são essas funções? Né? Quais são essas funções? Meio de pagamento, certo? Não está escrito aqui, mas eu vou falar aqui, né, nominalmente para ficar registrado. Meio de pagamento, medida do valor, meio de compra, signo do valor, dinheiro mundial, etc. Né? Então, somente dessa forma que o capitalista pode adquirir, né? Por isso que o ciclo tem que começar sempre sobre a forma monetária. Né? Porque é somente dessa forma monetária que o capital vai poder desempenhar as funções técnicas que qualquer dinheiro desempenha. Né? Isso, que são as funções que eu já mencionei aqui anteriormente. Certo? Então, por isso que o Marx diz que o valor capital em estado monetário só pode cumprir em funções de dinheiro e nada mais. Né? Por isso que ele começa o seu ciclo com D, para ele poder cumprir funções de dinheiro, para poder comprar coisas, né? Atuar como meio de pagamento, meio de valor, etc. Né? E essas funções se transformam em funções do capital devido à sua conexão com os outros estágios do processo de valorização. No caso, transformação do capital monetário em capital produtivo. Né? Então, para que o capital monetário, né, possa dar início ao ciclo de um capital individual qualquer, é necessário que o dinheiro seja utilizado, né, do capital monetário, essa quantia de dinheiro seja utilizada para comprar os elementos da produção, né, e viabilizar, portanto, a passagem da forma monetária para a forma de capital produtivo. Então, para que o dinheiro, né, atue desempenhando funções técnicas no processo ciclo um processo no ciclo de capital qualquer, industrial qualquer, é necessário que ele desempenhe essas funções técnicas. Tá? E que essas funções estejam em conexão com os outros estágios do ciclo desse capital. Então, por exemplo, não adianta o capitalista comprar força de trabalho e meio de produção se não puder, né, por exemplo, combinar esses dois elementos para viabilizar a produção do capital mercadoria, do M'. Vocês lembram lá da forma. Né? Se ele comprar simplesmente, mas não combiná-los na produção, viabilizando a produção de mercadorias específicas, né, que é o caso dos cafés da Maratá ou dos carros da Ford, então, esse dinheiro aí não vai mais fazer parte do ciclo do capital. Então, dinheiro ele só faz parte do ciclo de um capital individual na medida que ele está em conexão com os outros dois estágios, né, que é o processo de produção propriamente dito e o último estágio do ciclo do capital, que é a venda da mercadoria, a transformação de M' em D'. Eu já expliquei na aula anterior. E aí o Marx chama atenção para um aspecto importante, né, dessa discussão, né, sobre o papel do dinheiro, né, no ciclo do capital industrial. Ele diz que parte do capital monetário, né, capital sob a forma de dinheiro, que foi transformado em meio de produção e força de trabalho, deixa de atuar como capital. Por que ele deixa de atuar como capital? Por exemplo, né, no caso do ciclo de um capital vou botar um exemplo mais concreto, né, da empresa Ford, ela não utilizou dinheiro para comprar a força de trabalho, né, de seus trabalhadores? Pois bem,
Depois que esse dinheiro é utilizado para pagar os salários, esse dinheiro deixa de fazer parte do ciclo do capital da Ford. Por quê? Agora ele vai fazer parte do ciclo de consumo de um trabalhador, de um dos trabalhadores de lá da Ford. Né? O trabalhador recebe lá seu salário, né? E vai utilizar esse dinheiro para fazer compras do dia a dia, para alimentar ele e a família, né? Para ir no cinema com os filhos, etc. Né? Então, do ponto de vista do trabalhador, né? Essa compra, né, dinheiro que é transformado em força de trabalho, representa uma venda. Por que representa uma venda do ponto de vista do trabalhador? Né? Porque ele vendeu a mercadoria dele, a força de trabalho, e obteve dinheiro, né? Que é o pagamento do salário. Então, do seu ponto de vista, esse ato como um todo vai ser descrito dessa forma: ó. Venda da mercadoria FT, transformação em dinheiro, e esse dinheiro vai ser utilizado para adquirir o quê? Mercadorias específicas que vão satisfazer a necessidade de consumo desse trabalhador, né? Que são os gastos que ele faz ao longo do mês, com o salário que ele recebe. Pagamento de água, luz, aluguel, né? Se ele morar de aluguel, pagamento de lazer para a família, comprar, fazer supermercado, todo esse dinheiro, né? Todo esse conjunto de operações econômicas, né? Pode ser resumidas nessa formulazinha aqui, ó, FTDM, né? Que é o quê? A circulação simples de mercadorias. Veja que não é circulação capitalista, é simples. Por quê? Porque aqui o objetivo do gasto do dinheiro é o quê? É meramente o consumo. Por isso que o dinheiro figura aqui, ó, no meio, né? No meio aqui do ciclo aqui, né? No caso da circulação simples. Na circulação ampliada, na circulação capitalista de mercadorias, o ciclo é dado por quê? DM', certo? Então, somente nesse caso aqui, né, dessa forma, onde o dinheiro figura no início e no final, certo? É que podemos falar de circulação capitalista de mercadorias. Mas do ponto de vista do trabalhador, o gasto de dinheiro que ele executa não faz parte do ciclo de um capital, até porque o trabalhador não é capitalista, né? Então, do ponto de vista do trabalhador, né, individual do trabalhador, o ato como um todo vai ser descrito por essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula da circulação simples. A fórmula DM', é a fórmula da circulação capitalista de mercadorias. Então, por exemplo, o gasto que nós fazemos, né, mensalmente, com o salário que a gente recebe, pode ser sintetizado nessa fórmula aqui. Ó. Nós vendemos nossa força de trabalho, recebemos um salário, e com esse salário a gente faz as compras do mês. Certo? Agora, do ponto de vista do ciclo do capital é dado por essa fórmula aqui, ou então a fórmula mais enxuta, DM de linha. Né? Do ponto de vista do ciclo do capital industrial, que é descrito por essa fórmula, o momento decisivo, né, na metamorfose do capital monetário em capital produtivo é a transformação do D em FT, ou seja, a compra da força de trabalho. Então, o capitalista precisa comprar força de trabalho, né? Precisa pagar salários para poder valorizar o capital dele, como no caso que eu chamei a atenção, né? Um capital de 100 mil que depois virou 110. O momento decisivo aí desse ciclo aí, desse exemplo aí específico que eu dei, é o momento que o capitalista adquire a força de trabalho. E faz ela trabalhar durante um período de tempo que é superior ao requerido para a mera reprodução do valor real da força de trabalho. Tá?
Então, como chama a atenção aqui, a compra da força de trabalho é a condição essencial para que o dinheiro se transforme em capital. Se o dinheiro não for despendido para comprar força de trabalho, o capital não se valoriza. Certo? O capital não se valoriza. Não se valoriza. Então vejam, né, a importância dessa análise, né, que eu fui desempenhando até o presente momento. Alguma dúvida, pessoal? Então vamos lá. E aí uma questão que se coloca, né, ou é colocada pelo Marx nesse livro, é: quando é que o dinheiro se transforma em capital? Vocês podem ter percebido, né, que pela análise que eu desenvolvi até esse momento, né, demonstrei que tem gastos do dinheiro que não fazem parte do ciclo do capital, de algum capital individual. Né? Faz parte da circulação simples de mercadorias, que é o gasto, por exemplo, da gente enquanto trabalhadores. Certo? Agora, o gasto das empresas capitalistas, né, de dinheiro, né, que elas têm, né, despesas também, né, tal como a gente também, todos esses gastos por parte dessas empresas, né, industriais, né, por parte desses capitais industriais, representam fases do movimento que possibilita a valorização do capital. Ou seja, a transformação de D em D'. Transformação de D em D'. Então, esse é o primeiro aspecto importante, né? Porque essa é uma questão importante porque nem todo gasto de dinheiro representa, né, um estágio do processo de circulação de algum capital industrial. É o caso do gasto dos trabalhadores. Então, Marx, ao longo dessa sessão, vai tentar responder essa questão fundamental. Né? Quando é que o dinheiro se transforma em capital? Quando é que o simples gasto do dinheiro, né, vai colaborar, né, no processo cíclico de algum capital industrial? Né? Então, nós vimos que o dinheiro e capital não são não são dois conceitos que devem ser entendidos como sinônimos. Dinheiro é uma coisa, capital é outra. Né? Nós vimos que para que para que o capitalista possa comprar outras mercadorias, né, meio de produção força de trabalho, ele tem que assumir a forma monetária, né, porque somente dessa forma que o capital pode desempenhar aquelas funções técnicas do dinheiro, meio de produção, meio de pagamento, etc. Né? Então, isso significa o quê? Que só em determinadas condições históricas, né, é que o dinheiro pode se transformar em capital. Que o dinheiro pode se transformar em capital. Né? Então, quando é que essas condições históricas estão plenamente amadurecidas? Né? O Marx vai dizer o seguinte: para que o dinheiro se transforme em capital, a mera relação monetária em comprador e vendedor da força de trabalho não é suficiente. Certo? Para que o dinheiro se transforme em capital, pressupõe-se a existência de relações desenvolvidas entre classes sociais. Ou seja, é necessária a relação entre capitalistas e os trabalhadores assalariados. Então, do ponto de vista histórico,
né, e do ponto de vista também conceitual, falar em capitalismo, né, ou falar de ciclo de um capital industrial, vai implicar sempre a existência de classes sociais específicas. Quais são elas? Os trabalhadores, assalariados e a burguesia, né? A burguesia, sobretudo a burguesia industrial, né? E é por meio dessa relação, né, que se constitui historicamente, que é possível transformar as funções técnicas do dinheiro, as funções monetárias do dinheiro, em um momento do processo de circulação de algum capital industrial, né, de alguma empresa industrial, né? Então, quando se fala, vou pegar alguns exemplos históricos, né? Economia brasileira. Você já deve ter estudado economia brasileira. Você deve estar lembrando daquela discussão sobre o período colonial, né? Do Furtado, do Caio Prado, por aí vai. Pois bem, no caso do Brasil, especificamente do Brasil, nós só podemos falar em capitalismo, né? Em capitalismo a partir da década de 30. Por quê? Porque é a partir da década de 30 que a forma de organização do trabalho predominante passa a ser o assalariamento da mão de obra. Então, é a partir de Getúlio Vargas, né, na década de 30, que o país se torna um país capitalista, digamos assim. Certo? Então, um país capitalista. Porque no antigo modelo agroexportador, né, que vigorou mais ou menos até o final do século XIX, né, na verdade até o início do século XX, né, até a década de 20, século XX, né, mas teve o apogeu, né, no Nordeste, açucareiro, e ouro em Minas Gerais e também na produção cafeeira em São Paulo, né? Em São Paulo. Pois bem, no modelo agroexportador, a relação de produção predominante era o quê? O escravismo, a escravidão. Então você não podia falar de capitalismo. Então o dinheiro não poderia ser convertido, não poderia ser utilizado, né, para assumir funções monetárias, né, dentro de um ciclo de um determinado capital industrial. Até porque não existia indústria, né? Então você não podia falar de capitalismo antes da década de 30, durante todo de apogeu do modelo agroexportador, certo? Durante todo o período de apogeu do modelo agroexportador. Não? Então, para que esse dinheiro se transforme em capital, é necessárias condições históricas que permitam o surgimento dessas duas classes, a burguesia industrial, e a classe de trabalhadores assalariados. Né? Somente a partir desse momento que a gente pode falar em ciclos do capital industrial. Né? Então, lá no o início do capitalismo industrial inglês remonta ao período da Revolução Industrial. A Alemanha remonta ao século XIX. O caso da Inglaterra foi século XVIII, o caso da Alemanha é século XIX. Né? No caso do Brasil, somente século XX. No caso do Brasil, somente século XX. Então, observem, né? Observem que a condição fundamental para a transformação do dinheiro em capital é exatamente o quê? Exatamente o fato de que é necessário haver uma estrutura de classes, né?
onde estejam presentes as duas classes fundamentais da sociedade burguesa, a burguesia e a classe dos trabalhadores assalariados. Né? É o que Marx vai desenvolver, né, nesse capítulo que eu chamei a atenção. Então, para que o dinheiro se transforme em capital, pressupõe-se a existência de relações, né, de produção desenvolvidas entre as classes sociais, ou seja, a necessária relação entre capitalistas e os trabalhadores assalariados. Ok? Bom, então com isso, eu vou terminar a aula de hoje, tá bom? Já está perto aqui das 8h30. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? É porque essa discussão sobre o ciclo é realmente longa, certo? Mas ficou alguma dúvida que foi discutido? Quando o dia se transforma em capital, quando ele não se transforma, a diferença entre dinheiro e capital. Então, beleza. Então vou. Obrigado, então. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar as dúvidas, tá bom? Estou a gravação aqui.